A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19, verso 7. A orientação bíblica para o sucesso é meditar na lei de Deus, pois ela abre o entendimento, traz o que, igreja? Paz e fortalece o cristão para os combates. Quem tem o seu prazer nela, na lei, na palavra, possui o que? Sabedoria e poder para derrotar o inimigo. Amém. Vamos entender esse primeiro parágrafo aqui. Veja que o missionário coloca que a lei do Senhor é perfeita. Vou pedir, coloca aí para mim, por favor, Daniel 10:1. Eu lembrei desse versículo hoje. A gente vê Daniel dizendo que a luta era prolongada, o tempo era extenso, porém a palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus, né, ela é verdadeira. Irmãos, só quero mostrar esse versículo aqui para você então entender que quando as coisas não estão acontecendo na sua vida, na sua família, o erro nunca está em Deus, o erro nunca está na palavra de Deus. Quem erra sou eu e é você, nós erramos, mas muitas vezes nós não aceitamos ou assumimos o erro, apontamos para outras pessoas a falha, o erro, mas nós mesmos muitas vezes não reconhecemos o erro. Vamos ler? Olha o que está escrito aí, Daniel 10:1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é o que, igreja? Olha aí, repete, a palavra é verdadeira. Então, veja que a palavra é verdadeira, a palavra é perfeita, a palavra é certa, a palavra é correta. Então, veja que a palavra de Deus não falha. Aí, para terminar, né, trata-se de uma guerra prolongada e ele estendeu essa palavra e teve o entendimento da visão. Aqui está falando, né, das lutas prolongadas que enfrentamos dia a dia. Entra dia, sai dia, você está enfrentando aí os leões da vida, né? Mal venceu hoje, amanhã já aparece outra batalha, já outra dificuldade. Se posicione na palavra. A palavra é verdadeira, a palavra ela é perfeita, e quando você pega a orientação bíblica na palavra, você vai ter, irmãos, a força, a sabedoria e o poder para quê? Derrotar o inimigo. Vamos ler essa parte final? Quem tem o prazer nela, na palavra, possui sabedoria e poder para derrotar o inimigo. Diga comigo, com a palavra de Deus, eu posso, em Cristo Jesus, vencer o inimigo. Amém? Glória a Deus. É a primeira, então, a revelação aqui da palavra, né, do primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo. Está escrito aí: Jesus, a própria palavra, fez o que, Cristo? Exortou-nos a examiná-la, para que, assim como ele recebia a direção do Pai e a seguia, cumprindo a sua missão, também obedeçamos a orientações do livro santo. As obras e a palavra de Cristo espelhava o que o Pai lhe havia ensinado. João 17, 22 ao 24. Vamos entender o segundo parágrafo. Olha o que está escrito aqui, irmãos. O próprio Cristo, ele exortava, ele corrigia
ao ponto de que examinar a palavra de Deus. Eu estava dizendo nos 2 cultos anteriores de hoje, sabe, a gente às vezes quer tomar decisões precipitadas, a gente quer tomar um posicionamento, irmão, sem consultar a Deus. O que Cristo estava sempre fazendo, igreja? Examinando, consultando a Deus. Quem teve domingo vai lembrar, domingo falamos aqui sobre o temor de Deus. Quando tememos a Deus, irmãos, estamos naquele primeiro amor, estamos na fé, né, na palavra. A gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente consulta a Deus. A gente procura saber, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu tome essa decisão? Senhor, é isso aqui. Mas quando é que isso acontece? Quando tememos a Deus. Quando existe, né, a reverência, quando existe, irmãos, o temor, então nós examinamos, né, nós consultamos a Deus. Aí você pode analisar, você tem consultado a Deus para fazer qualquer coisa? Para viajar, para comprar, para vender, para negociar, para tomar uma decisão familiar, uma decisão profissional, você tem consultado a Deus? O que Jesus fazia, igreja? Consultava, examinava. Em outras palavras, entenda, o que eu vou fazer, Senhor? Senhor, me instrui, Senhor, me mostra, Senhor, eu quero estar de acordo com a Tua vontade. Será que estamos fazendo isso, irmãos? Ou a gente, desculpa a expressão, está metendo a cara nas coisas, e por isso que está dando errado, por isso que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Eu tenho uma referência aqui, eu lembrei do texto de Crônicas, 1 Crônicas 14:10, coloca aí, por favor. Se você quiser marcar aí para ler depois, ele vai colocar rapidinho aí para a gente ganhar tempo. Só vou mostrar para você 2 versículos. Versículo 10 de 1 Crônicas 14. Vamos ler, igreja? Já está na tela. Então, o que Davi fez, igreja? Consultou a Deus. Diga comigo, Davi consultou a Deus. Amém. Eu vou simplificar. O Davi acabava de ser ungido, as pessoas começaram a tramar, se levantou ali um exército, e o Davi disse a Deus: Senhor, o que eu vou fazer? O Davi consultando a Deus, ele está perguntando: Senhor, eu posso ir? O Senhor me permite ir? O Senhor vai estar comigo se eu for? Qual foi a resposta de Deus? Sobe, vai, está aí o versículo aí, ó. Sobe, porque eu os entregarei na tua mão. Entenda, igreja, o Davi consultou a Deus para enfrentar os inimigos, para vencer uma batalha, para enfrentar uma guerra. Olha o que o Davi faz, consultar a Deus. Às vezes a gente, irmão, está enfrentando aí as lutas da vida e a gente nem pergunta: Deus, o que eu vou fazer? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o posicionamento? Será que a gente está fazendo isso aqui que o Davi fez? A questão, irmãos, é que nós às vezes estamos muito acomodados em situações que passamos e que a gente acha que não vai ser do mesmo jeito. Eu vou mostrar agora o versículo 14, do versículo 10 ao 13, você vai ver Davi consultando a Deus, Deus dizendo sim para Davi, né, para ele ir, para ele subir. Você vai ver Deus dando vitória para Davi, diante daquilo que ele havia consultado a Deus. Aí no versículo 14, passado o tempo, surge, irmãos, uma outra guerra, surge uma outra luta. Pensa comigo, irmãos, se fosse muita gente nos dias de hoje, eu já tenho a resposta de Deus, eu já sei o que fazer, não preciso orar, porque eu sei que se eu fizer do jeito que eu fiz lá atrás, vai dar certo. Eu sei porque, olha, é a mesma coisa. Davi não fez isso. Sabe o que o Davi fez? Versículo 14, leia comigo. E tornou a consultar a Deus.
Só isso. Tornou a consultar a Deus. Mas ele já não tinha consultado lá atrás? Sim ou não? Tinha. Irmãos, olha só. Existem respostas de Deus para a sua vida que vai ser para aquele momento. Outra luta, outra batalha, embora pareça ser a mesma, consulte a Deus, porque a resposta do Senhor pode ser diferente. Amém, igreja? Sabe por que eu estou dizendo isso? Agora Davi está voltando a consultar Deus. Davi está dizendo: Senhor, e agora? Eu vou ou fico? Porque na primeira eu fui, o Senhor permitiu. Qual foi a resposta de Deus? Não sobe. Na primeira Deus disse sim, agora na segunda Deus diz não. Pode ler depois aí, ó. Tornou a consultar e disse Deus, né? Não subirás atrás dele. Amém, igreja? Ficou claro o que eu acabei de dizer, irmãos? Diga comigo para a gente interagir. Diga assim: existem batalhas que Deus tem uma resposta exata para ela. Ou seja, outra batalha já vai ser outra resposta, outra direção. Aí entra, irmãos, a questão: por que muita gente, desculpa a expressão, quebra a cara? Mas eu fiz igual, eu fiz há anos atrás e lá deu certo. Porque a resposta agora é diferente. O que você fez lá atrás, você consultou, Deus te deu um apontamento, uma direção. Agora, irmãos, o Senhor está te dando outra direção. Então a gente tem que estar muito sensível à voz de Deus, para então, irmãos, entender que Ele sempre tem uma nova resposta para o nosso coração. Eu creio que até para confundir Satanás. Imagina se tudo fosse a mesma coisa. O diabo é sagaz, né? O diabo é, irmãos, para frente. Vai fazer a mesma coisa, então já vou cercar o cerco aqui. Não seria assim, irmãos? Né? Ou seja, olha Deus à frente de Satanás, né? Primeiro é sim, agora é não. Agora vamos ver se ele vai, né? Veja só, é assim na vida. Tem coisas que você faz hoje com a permissão de Deus. Se amanhã você fizer, irmãos, perguntar a Deus vai dizer não. Pode acontecer. Tem coisas que para hoje é sim, tem coisas que amanhã a mesma coisa, Deus também diz não. Por isso que há uma necessidade de consultar a Deus sempre. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entender aqui o segundo parágrafo? Amém? A necessidade de consultar a Deus sempre. Davi consultou a Deus 2 vezes aí nesse meio tempo aí. Ele podia ficar só na primeira consulta. Não, mas voltou a consultar, tornou a falar com Deus. Volte a falar com Deus. Terceiro parágrafo. Aqueles que depositam sua confiança na lei do Senhor são o que, igreja? São felizes e realizados. Estão sempre de bom humor, nunca se envolvem em problemas e quando tentados, simplesmente dizem não ao inimigo. Para eles, tudo corre bem. Às vezes são atendidos, até mesmo antes de... Você viu o que você acabou de ler aí? Às vezes são atendidos antes mesmo de orar. Porque o Pai tem prazer neles, assim como eles têm prazer na sua lei, e todos os filhos de Deus devem viver dessa maneira. Amém. O ponto que me chamou a atenção aqui, que eu estou explicando hoje no terceiro parágrafo, é sobre a confiança na lei do Senhor, na palavra de Deus. Lei é mandamento, mandamento princípio, né? Quando nós confiamos, irmãos, na palavra, na lei, no mandamento, veja que o missionário coloca aqui que tem casos que antes de você orar, Deus já responde. Por quê? Porque você confia naquela lei, naquela palavra, né? Já está no seu coração a confiança nele, né? Vai ter momento que você vai falar assim: olha, eu nem orei, Deus me deu resposta. O que foi? É o acaso? Nunca.
é a sua confiança em Deus, é a sua, irmãos, determinação confiante no Senhor. Então nunca perca a confiança em Deus, porque a confiança do Senhor nós precisamos ter, né? Acabamos de cantar agora há pouco, os que confiam no Senhor vai ficar firme. Quem confia no Senhor, irmãos, permanece, né, sem abalar. Embora as tempestades existam, embora as lutas apareçam, nós estamos firmados em Deus e nada vai nos abalar. Amém, igreja? Aí o Salmo 1, do verso 1 ao 3, a pérola diária. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois como será a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. Amém. Pode guardar. Essa é a lição do curso Fé. Cada dia Deus tem nos dado, irmãos, né, lições profundas. Agora é hora de praticar. É hora de você dizer: eu vou praticar o que eu ouvi agora, eu vou colocar em prática para Deus ser então glorificado. Amém?